Então estamos na série A Mesa. No primeiro domingo, quem lembra? A mesa que traz. Então a mesa de Jesus te trouxe. Existiu uma mesa posta. Você é convidado nessa mesa e o anfitrião te recebeu, lavou os seus pés, cuidou de você, partiu o pão, te ofereceu o cálice do vinho que transborda. Sim ou não? Depois, essa mesa te transformou, cuidou de você, te fez ser uma nova criatura. A partir da ótica do Evangelho, essa mesa, ela te traz do jeito que você está, mas ela não deseja, Deus não deseja que você permaneça dessa maneira. Ele te transformou. Amém? Sexta-feira estava eu assistindo um jogo de futebol na casa dos meus irmãos. E aí o meu irmão carequinha, dá uma glória a Deus a ele. Ele não sempre foi assim não, ele era cabeludo. Eu vi fotos antigas constrangedoras, comprometedoras. E aí ele falou algo interessante. Ele falou, pastor, uma das coisas que me fez ficar nessa igreja, e inclusive, ele falou isso mesmo para mim, uma das primeiras vezes que ele teve contato comigo, ele falou, se tu parar de pregar essa palavra aí que tu prega, eu vou embora, me ameaçou. E aí, de fato, irmãos, é o que nós cremos. O evangelho que nós cremos nessa igreja é um evangelho que confronta, que transforma, que, de fato, te prospera, te conduz em triunfo, te cura, te ajuda, te faz melhorar, mas ele te faz melhorar a partir da ótica de que ele te transforma, de que ele move você por dentro, de que ele tira você do estado de inércia. Não é um evangelho coach, que a gente fica toda hora dizendo que tudo vai dar certo o tempo todo, não, mas nós garantimos que há vitória em meio à tribulação. Amém, irmãos? O choro vai chegar, é o que a Bíblia diz, mas você não vai passar uma noite inteira a chorar, porque a alegria de Cristo nessa mesa vem pela manhã. O que significa isso? Há uma transformação. Transformação de caráter, transformação de emoção, transformação de visão, transformação de carreira, transformação em todas as áreas da sua vida. Deus pode transformar tudo que você toca. Você pode ter se formado no que você quis se formar, que Deus tem a capacidade eterna de mudar o rumo da sua vida a partir da obra que Ele desenhou para você. Existe uma história, né? O profeta Thales Roberto já disse, escrita pelo dedo de Deus. Amém, irmãos? Mas eu e você precisamos, primeiro, aceitar esse convite, sentar-nos à mesa e nos deixarmos, se é que eu conjugando da maneira correta, nos deixarmos transformar. Porque é possível sentar nessa mesa e continuar sendo um ladrão traidor. É possível. Nós temos uma capacidade incrível de fazer besteira. Se tem uma coisa que o ser humano tem, irmãos, é uma capacidade extraordinária de fazer besteira, de olhar para o que foi negado e pegar mesmo assim. Sim ou não? Desde a nossa matriarca da humanidade, Eva, nós estamos desejando o que nos foi proibido. Há uma herança diabólica vinda através do pecado da Bíblia, que a Bíblia chama de o primeiro pecado, pecado original, pecado de Adão, que é até então o representante ali da humanidade. A palavra Adão, o nome Adão, ele é traduzido do nome Adam, que significa humanidade, o primeiro dos humanos. Amém, irmãos? Então, quando Adão peca no Éden, o pecado da desobediência, tendo toda a provisão, todo o sustento, toda a alegria, não tinha falta, não passava fome, não tinha dor, estava peladão, maravilhoso. Ele decide deliberadamente comer do fruto que lhe é oferecido por Eva. Amém? E muitas vezes na nossa vida, tudo está tranquilo, irmão. Tudo está funcionando, tudo está dando certo. Ou não, é um ambiente caótico. O que importa é que nós temos a capacidade de conhecer a Cristo, de estarmos sentados à mesa com Ele e mesmo assim decidirmos pecar. Há o evangelho da fé mística, que move as pessoas através de palavras proféticas, que move as pessoas através de sinais, de maravilhas, de milagres. Tudo isso é bíblico? Sim ou não? Sim. Mas esse não é o cerne do evangelho. O cerne do evangelho é a mudança de mente, que te faz mudar a atitude e te faz viver uma vida te torna um cumpridor de princípios. Deus não te chamou para ser um caçador de milagre. Deus te chamou para ser um cumpridor de princípios. Porque eu sempre falo e repito, essa geração, ela se acostumou, se viciou no que é fácil,
no micro-ondas da fé. Porque é maravilhoso chegar um homem cheio de Deus, igual Marcos, que a gente conhece, e atesta a veracidade daquilo que ele carrega, e entregar para nós uma palavra profética. É top ou não é? Sim ou não? Mas Deus não quer que nós vivamos a vida inteira recebendo palavras de outrem. Deus quer falar, Deus quer te acordar de madrugada, Deus quer fazer contigo o que fez com o Marcos, Deus quer fazer contigo o que faz com a pastora Bia. De vez em quando você vê ela aí, xaraba. Sim ou não? Deus quer fazer contigo o que faz com a nossa irmã Larissa, Deus quer fazer contigo o que faz com a nossa irmã Daísa, Sara. É possível, pastor, eu pregar igual o pastor Patrick? Cantar talvez não. Pregar, qualquer pessoa maravilhosa prega. Se esforçar um pouquinho, irmão, prega. É um dom, né? Ele diz que qualquer um canta, porque ele nunca me viu cantando. Essa mesa, ela te traz, ela está posta, ela tem o potencial de te transformar, mas você precisa se deixar ser transformado. É possível continuar nessa mesa como um ladrão, é possível continuar nessa mesa como um traidor, é possível continuar nessa mesa como um negacionista, um negador, uma pessoa que nega. E essa mesa que te traz, te transforma, ela também transborda, que é o tema da nossa ministração de hoje. Amém, irmão? Ela tem o potencial de transformar. Uma vez transformado, ela te faz transbordar. Para quem nunca viveu um culto da generosidade aqui na Inácio, ou talvez não veio domingo passado, ou esqueceu durante a semana, nosso culto da generosidade é um culto que nós transbordamos na vida dos nossos irmãos. Amém, irmãos? Nós somos generosos ofertantes, somos fiéis dizimistas, na grande maioria, sustentamos essa casa com aquilo que chega na nossa renda, e a gente tem sido abençoado grandemente. Esse culto da generosidade não é o culto da campanha. Não é para mim, nem para a igreja. É para o irmão. Então a gente vai ter um momento de oferta. Você vai poder dizimar e ofertar na igreja para pagar, para a manutenção dessa casa. E aí, paralelo, no mesmo momento, logo em seguida, nós teremos um momento da generosidade. O que é isso, pastor? Você vai escolher alguém e você vai abençoar essa pessoa. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso de diversas formas. Eu posso fazer uma oferta em dinheiro para a pessoa, um Pix, eu posso comprar um livro no concierge, eu posso pagar o lanche dela, eu posso pagar o almoço, eu posso perguntar se ela tem uma necessidade, pagar uma conta, eu posso pagar a escolinha dela, eu posso abraçar ela, eu posso dar um sorriso para ela, eu posso fazer qualquer coisa. Você vai ser generoso, você vai transbordar. Então, durante a ministração, você vai aí preparando no seu coração a pessoa que você deseja abençoar. Amém? Se Deus não colocou ninguém na sua cabeça para você abençoar, significa que você está ouvindo mais a sua cabeça que Deus. Pastor, como eu sei que é Deus? O diabo não vai mandar você abençoar ninguém. Matou a gerada. O diabo nunca vai falar, abençoa fulano, ele está precisando. Eu sou ruim, mas vou dar uma trégua aqui, porque está precisando mesmo. Não, irmão. Das duas, uma. Ou o Senhor está te direcionando, ou você, com a mente nascida de novo, está querendo, por livre espontânea vontade, abençoar alguém. E das duas formas, o mérito é de Deus. Amém? Porque é Ele que transformou essa tua mente caída aí. Glória a Deus! Vamos começar com o texto. Eu tento, irmão. Eu não consigo, não. Eu ia vir só com a camisa. A Karen falou, não, vai feio. Comigo em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo número 6, versículo 38. Diga assim, eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos. Lucas, capítulo 6, verso 38. O texto bíblico diz assim, deem e lhes será dado boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês, porque com a medida com que tiveres medido, vocês serão medidos também. Eu sei que você gosta da parte A desse versículo e que você geralmente pratica ela, se você tem um pouco mais de convivência na fé cristã, você pratica ela como se Deus estivesse abençoando você com riquezas. Mas não é sobre isso esse texto. Amém? Deus, Ele vai transbordar através da sua vida. Ele pode. Deus quer te fazer generoso. Mas, a partir da ótica desse texto, você começa a ser moldado. Para você ser generoso, você tem que entender alguns princípios básicos. Primeiro, quem você era, quem era o velho homem, a desgraça que você vivia, quem Cristo te fez ser e quem Ele deseja que você seja. Porque quem Cristo te fez ser ainda não é a totalidade daquilo que Ele deseja para você. Ele te resgatou do império das trevas, do jeito que você está.
e te transportou para o reino do Filho do seu amor. É bíblico ou não é? Quando você chega lá, você ainda está zoado. E ele vai te transformar para você ir para o lugar onde ele desejou. Vai ter gente, a maioria de nós, se não todos, que vai passar a vida inteira nessa transformação. Tiago vai dizer, filhinhos, escrevendo na sua carta, não pequeis, mas, se pecar, confie em Jesus, que é o seu advogado fiel. O que ele está dizendo com isso? É possível não pecar, mas caso no meio do caminho você erre, você falhe, você peque, há uma possibilidade de regeneração no processo para que você continue tentando não pecar. O que é o pecado? O pecado é desviar-se do alvo. É o que significa a palavra pecado, se eu não me engano no grego. Desviar-se do alvo, sair do plano, sair do caminho, perder as estribeiras. Amém, irmãos? Mas é possível, segundo o texto bíblico, retornar, se arrependendo e voltar ao processo de santificação. Porque a Bíblia ela é simples no entendimento de quem nós somos. A Bíblia também é clara e simples no entendimento. Eu não estou dizendo que o conhecimento, como isso se opera e de fato é simples. Não, é genial. Deus é criador da física quântica, irmão. Há uma conexão de coincidências para que o mundo seja o mundo e opere como opera e fosse criado como foi criado, inimaginável pela ótica humana. A ciência, para tentar explicar isso, coloca a criação do mundo em bilhões de anos, porque só em bilhões de anos, tudo fazendo sentido do jeito certo, da forma certa, com a matemática correta, o tempo todo, é que faz algum sentido para a ciência que o mundo seja mundo a partir da ótica de uma explosão do nada. É linda a teoria do Big Bang, é maravilhosa, mas é teoria. Amém, irmão? O que a Bíblia conta sobre a criação do mundo? Big Bang, a partir do nada. É muito mais fácil, irmão, e cômodo crer num Deus criacionista do que uma criação a partir do nada, que tudo dá certo milimetricamente, a gravidade, o tempo, o modo, o espaço, tudo funciona bilhões de anos. Você precisa entender quem você é, de onde você veio, como você foi formado e para onde Deus quer que você vá, porque essa mesa te traz, te transforma e te faz transbordar. Amém? Então hoje nós seremos generosos com a nossa comunidade na fé e uns com os outros. A palavra, eu vou já entrar no texto de Lucas que eu falei para você que não tem a ver com dinheiro, mas antes disso eu quero te mostrar etimologicamente o que significa a palavra generosidade. Amém? Você está comigo? A palavra generosidade vem do latim generosus. Fala assim, ó, generosos. Você já fala latim. Significa originalmente nobre, de boa linhagem, magnânimo, que por sua vez vem de genus, generis, que significa raça, família e origem. Etimologicamente, a palavra generosidade vem da mesma raiz de genética. E no contexto cultural, da onde a palavra originou-se, era atribuído, uma pessoa generosa sempre era atribuída a uma pessoa de linhagem genética nobre, que vinha da nobreza. Uma pessoa generosa era conhecido como uma pessoa de família tradicional, como é que chama, gente? Nobre, da nobreza. Amém, irmão? Você entendeu, né? Engraçado que no Velho Testamento, a palavra hebraica traduzida para generosidade é a mesma palavra traduzida para príncipe. Ó, então uma pessoa generosa, na ótica bíblica, é uma pessoa rica no sentido de origem, de genética, não necessariamente de recurso. Amém, irmãos? Glória a Deus. Dentro desse entendimento, eu preciso entender sobre a ótica bíblica como eu me tornei generoso, porque sem Cristo nós não somos generosos. Existe ali uma falsa generosidade no mundo daqueles que não conhecem a Cristo. Existem até aqueles que entenderam a aplicabilidade da semeadura e por isso praticam, mas não são. Existem pessoas que praticam, colhem de frutos naturais, mas não são originalmente generosos. Um dos nossos pilares da nossa casa, da Igreja United, é que a nossa generosidade ela é genuína, ela parte de um lugar interno,
Não é a nossa casca, a nossa capa que é generosa. É o nosso interior. Por quê? O nosso espírito que foi recriado em Deus, ele é um espírito generoso. Porque ele é oriundo de uma família sacerdotal. A generosidade, o amor, o prazer, a riqueza, a prosperidade, são todas essas coisas atributos de um Deus que é generoso, rico, bondoso, amoroso. Amém, irmãos? Eu costumo dizer o seguinte, que essa geração, ela é uma geração viciada em milagres, em profecia, em revelação. Cultos com revelação e profecia são cultos que enchem estádios, irmãos. Não tem palavra nenhuma. Mas tem o dom em operação ali, que não necessariamente é um dom demoníaco, não. Ele pode ser um dom espiritual irrevogável que Deus deu a alguém que está sendo usado para benefício próprio e a pessoa vai lidar com Deus lá no futuro. Amém, irmãos? Agora, eu não estou dizendo que o dom é demoníaco. Pode ser espírito de adivinhação? Pode, mas a Bíblia também fala que existe espírito de revelação. A Bíblia também fala que existe palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, dons de curar, sim ou não? É um dom do Espírito que ele dá a qualquer um como ele quer. E aí a pessoa pode fazer com esse dom o que quer. E aí ela vai prestar contas no futuro. Mas existe uma ânsia, uma carência de pessoas preguiçosas, de pessoas que não querem o evangelho do forno a lenha. Elas querem o evangelho do micro-ondas, o evangelho da revelação rápida, o evangelho que resolve o meu problema. Afinal de contas, eu quero saber qual é a solução. E como é que eu faço? Eu não quero me tornar a solução. Eu quero saber qual é a solução que Deus vai dar. Qual é o caminho fácil? Qual é o milagre que vai ser descortinado diante de mim para que eu possa glorificar a Deus pelo que Ele fez. Mas eu não quero aprender quem Deus é. Porque a partir da ótica de quem Deus é, eu sei o que Deus quer. E quando eu sei o que Deus quer, eu sei quem Ele quer que eu seja. E quando eu sei isso, o caldo engrossa. Porque a geração viciada em milagre, ela deve aprender a ser a geração que obedece. Quando a geração começa a obedecer, ela se torna uma geração que cumpre princípios. E aí quem cumpre princípio não precisa de milagre. Eu quero viver uma vida em Deus com 0 milagres. Como assim? Fala que aquilo que o homem semear, certamente colherá. Agora, existem coisas extraordinárias que fogem da alçada humana, que Deus intervém, mas geralmente intervém para cumpridores de princípio. Você está falando, pastor, então, que é... Como é que o povo fica falando? É legalista. Deus ele vai agir se eu fizer tal coisa. Que loucura, irmão. Você está no campo jogando bola para fazer gol. Você está arando a terra para plantar semente porque você quer ver o fruto. É de hipocrisia, irmão. Jesus comumente chamava as pessoas de hipócritas. Porque elas diziam com a boca que não queriam, mas o coração queria. Ele não está dizendo assim, pare de querer, não. Queira o que você quer. Seja quem você é. Deus te chamou para querer boas coisas, irmãos. Se vestir de pano de saco e ir para o deserto, não é para todo mundo, não, irmão. Ministério não é para todo mundo, não, irmão. Porque a gente, às vezes, prega de púlpito como se todo mundo tivesse que ser pastor. E que loucura é essa? Que evangelho é esse, irmão? Pastor de pastor de pastor? Que é o meu pastor? Ó, pastor, tudo bom, pastor? Boa tarde, pastor. Tudo bom, pastor? Pastor? Toca aí, pastor. Beleza. Não, vou pregar hoje. Você toca, pastor. Todo mundo é pastor. Não tem médico, não tem advogado, não tem bancário, sei lá como é que chama isso. Não tem as irmãs que aplicam botox para ajudar. Não tem vendedor, não tem gerente. Por isso que a igreja, irmãos, é conhecida como um povo bitolado, que é todo mundo querendo ministério. Para de querer o que Deus não te deu, irmão. Às vezes o teu ministério é ser um médico top, conhecido, renomado, que está lá operando, abrindo a pessoa e está cheia de graça, já vai orando e mexendo. Igual o Mário, como é que é? Bucomaxilo. Ó, o nome. Isso é coisa de crente pentecostal, irmão. Você fala a profissão dele, já é batizado no Espírito Santo. O cara arrebenta a cara no carro. O Mário, pastor, não vou para a reunião hoje não. O cara arrebentou com a cara no carro. Vai lá, em nome de Jesus, vai lá. Aí ele já vai lá, consertando a cara. Deus te chamou para ser, irmãos, o que eu não posso ser. Alô? Deus te chamou para alcançar o que eu não vou alcançar. E me chamou para alcançar o que você não vai alcançar. Agora, existem alguns que foram chamados para o ministério. Para esses, não tem Rolex não, hein? Alô? Porque prosperidade para mim é pagar a conta da igreja. Eu fico felizão, irmão. Amém? Quer o ministério? Viva o ministério. Agora, se você quer o ministério e quer as coisas do mundo, tem alguma coisa errada aí. Experimenta me dar um poste para tu ver se não vira um muro. Se não vira
Se não vira uma caixa de som, experimenta para ver se não vira. Eu meto logo um LEDzão aqui, ó. 100 mil negócio. Tem carro que é 100 mil, não tem? Eu não sei quanto é que é o preço de um Porsche é mais. A pérola vale 100 mil? Me dá a pérola aqui, ó. Vira um LED. Ah, pastor, tu quer LED? Quero. É isso que o pastor gosta. Que loucura, irmão. Deus está te chamando para viver umas coisas loucas, aí é ministério. Agora, se está te chamando para viver coisas naturais, vai tocar ministerialmente no mundo, vai colher coisas naturais, vai abençoar a igreja, vai abençoar os outros. É isso. Deus não tem problema com o rico, irmão. Deus tem problema com o rico que colocou no trono do coração a riqueza. Mas o rico que entendeu quem é o dono, generosos, pertencente a uma família nobre. Nós fazemos parte da família de Deus. Essa mesa que nós fomos chamados é uma mesa familiar. Não é uma mesa de estranhos, de inimigos. Eu perguntei hoje para a liderança. Eu tenho convicção, e vou expor a liderança aqui. Convicção, mais um pouco, que falei para eles na reunião, que vocês não se conhecem. Vou fazer uma experiência aqui. Quem sabe aqui, vou estender aqui, a liderança fala assim, é isso, não é só para nós não. Quem sabe aqui com o que o Carlos trabalha? Carlos, levanta a mão aí, Carlos. Levanta a mão, não fala, só levanta a mão. Quem sabe com o que o Carlos trabalha? Quem não sabe, e vocês estão na mesma mesa. Que loucura, irmão. Você tem que saber, você saber as dores de alguém, Deus pode te revelar. Agora, você também pode perguntar. Nem gasta o dom. Meu irmão, é uma mesa familiar. E aí esse texto que eu li, de Lucas, capítulo 6, verso 38, tem como subtítulo aqui na versão que eu estou usando, o hábito de julgar os outros. Não é sobre dinheiro. Tem uns pastores que pregam esse texto e falam assim, é igual uma pipoca, irmão. Você bate, sacode, a pipoca entra, transborda. Mas aqui está falando de julgar. Olha a ótica do texto. A mesma medida que você julgar, você será julgado. Aí, você entra nessa parte aqui. Deem e será dado. Ou seja, como você julgar, você será julgado. Com uma boa medida, prensada, sacudida e transbordante. Será dado a vocês. Será dado o quê? Dinheiro? Não, julgamento. Porque ele termina a parte B do versículo. Porque com a medida que tiverem medido, vocês também serão medidos. Como? Prensada, sacudida e transbordante. É o que o texto diz. Não me toque em pedras. Eu sei que você usou ele para dinheiro, pode usar, irmão. Porque se o texto está dizendo que com a mesma medida que você der, você recebe, pode aplicar para o que você der. Pode. Biblicamente, você pode aplicar. Mas não é o que hermeneuticamente o texto quer dizer. Porque a origem do texto aqui é sobre julgamento. Quando a mesa vai transbordar de generosidade? Quando todos na mesa estiverem julgando com generosidade. Quando uma situação se levantar, eu não vou julgar. Ah, esse irmão é pidão demais. Porque aí Deus vai olhar para você e vai falar assim, ah, você também não vai receber não, porque tu é pidão demais. Alô? Você está entendendo, irmão? Está pegando aí? É uma mesa familiar, é uma mesa que nós não aprendemos a não julgar uns aos outros. O texto também vai dizer, esse mesmo texto, Jesus falando que antes de você falar para o seu irmão que tem um cisco no olho dele, que ele está dando pouco, que ele está trabalhando pouco, que ele está sendo pouco voluntário, o texto diz assim, ó, tira a trave do teu olho primeiro. Só que o texto não diz para você tirar a trave e ficar quieto, chorar, não. O texto fala, depois que você tirar a trave, aí sim, ajuda o seu irmão. É para ajudar. É para você dizer para ele onde ele está errando. O problema é ficar falando para o outro que ele está errando com telhado de vidro. Faz, irmão, faz. E você está fazendo o quê? Não estou fazendo nada. Estou mandando você fazer. Meu papel é mandar em você. Não, irmão. O Evangelho de Cristo, a mesa de Cristo, é a mesa que antes de ensinar a lavar o pé, ele lavou o pé. Antes de ensinar você a pegar a sua cruz, ele pegou a dele. Antes de dizer para você amar o próximo, ele amou o mundo de tal maneira. Por que não funciona, pastor, minha vida? Porque você só quer, exige dos outros, me dá, eu quero, tudo que o Evangelho me dá, eu creio, eu declaro essa palavra. E não funciona nunca, por quê? Porque eu só quero. Mas o Evangelho é um Evangelho de renúncia, é de entregar. Eu sou um médico top, abençoado por Jesus. Eu ganho muito dinheiro com a medicina. Mas vai ter gente que não tem dinheiro que você vai ter que ajudar. A cortar cabelo de graça, de vez em quando. Vai dar carona, né? De graça, sem querer nada em troca. Porque se você quer sempre alguma coisa em troca,
você não entendeu nada do que o Evangelho diz. O Evangelho diz, se alguém der a tapa na tua cara, esse mesmo texto, dê a outra face. Se alguém te pedir alguma coisa, dê e não peça de volta. Não vale a pena ser crente, irmão, sob essa ótica. Sob a ótica do consumismo religioso, não vale a pena ser crente bíblico. Vale a pena ser crente coach. O evangelho que vale a pena nos tempos de hoje é o evangelho de uma bolha coach. Só vale porque eu vou receber em troca. E se Deus não te der nada em troca, você está satisfeito com uma vida eterna que você não tinha direito? Se tivesse satisfeito, estava voando. Por que não? Por que não? Por que não? Por que não? Você pergunta por que não? Ai, Deus, por quê? Ai, por que meu casamento desfez? Ai, por que meu filho não sei o quê? Ai, por que a empresa não dá certo? Por que, irmão, você está preocupado ainda com o evangelho do benefício? Por quê? Porque a Bíblia fala que quem muito dá... Ai, vem esse pastor com esse negócio de dinheiro. Irmão, só não gosta de falar de dinheiro quem é miserável. Só reclama de dízimo quem não dizima. Só reclama de oferta quem não oferta. Só reclama de trabalho quem é não trabalhador. Diga assim, essa mesa é uma mesa familiar. Efésios, no capítulo 1, verso de número 4 e 5, diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua... Você está aí, irmão? Segundo o propósito de quem? Propósito da sua vontade. Existe uma versão, Almeida revisada e atualizada, que diz segundo, que eu gosto mais, que é mais rebuscada, mais crente, que diz segundo o beneplácito. Isso significa propósito. Da sua vontade. Amém? Gálatas, no capítulo 3, verso de número 26. Eu vou ler do 26 ao 29. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. E se vocês são de Cristo, também são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a mesma promessa. 2 Coríntios, capítulo 8, verso número 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês. Está vendo, pastor? Jesus se fez pobre. Ainda que fosse verdade, está dizendo que ele fez isso para você ser rico. Ainda que fosse. Dentro do entendimento do dinheiro. Mas deixa eu te trazer o entendimento original do texto. Paulo está fazendo aqui um resgate da fé. Paulo está aqui fazendo uma defesa apologética. Ele está dizendo o motivo pelo qual Cristo morreu na cruz do Calvário. Você sabe que Jesus Cristo era rei, não sabe? É Deus, sim ou não? 100% homem e 100% Deus. Pode parecer complexo, porque, de fato, Deus é o dono da física quântica, mas é complexo e pela fé fácil ao mesmo tempo. Deus são três, e em três, ele é um. A conjugação do verbo é ruim, mas olha só como é que funciona. Um são três, e três são um, né? Porque ele tem três personas. Ele é pai, ele é filho e ele é espírito. Biblicamente, através do conceito neotestamentário, nós passamos a entender, através da ótica da revelação bíblica, que Deus é filho. Mas, até o momento da vinda de Cristo, na vida de Jesus Cristo através de Maria, ele era o verbo. João vai dizer, no princípio, ele era o verbo, o logos de Deus. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus Cristo, ele é Deus. Ele era o verbo, se encarnou e habitou entre nós, cheio de graça, formosura, unigênito do Pai. Você conhece o texto, amém? Sim ou não? Esse Deus, Filho, nos apresentou também como nós somos, porque ele se identificou conosco. Ele nos traz à mesa, lava o nosso pé, prepara o manto, para nessa conversa te dizer, você é filho também. É assim, ó, você foi convidado para uma mesa que você nem sabe muito bem o que é até lá, você não sabe muito bem como é que é, você não faz ideia do porquê, você ouviu falar de que você tem uma dívida que você nem sabia porquê, você nem conheceu Adão, sim ou não?
Mas é uma dívida geracional, uma dívida passada de pai para filho desde a queda de Adão. Você nasceu devendo. Você pode dizer para mim que não entende muito bem, mas você sentia que você tinha alguma dívida que você nem sabia nem quanto era. Sim ou não? Quem já nasceu de novo aqui, levanta a mão. Quem já recebeu Jesus como Salvador, levanta a mão. É assim ou não é? Você, quando aceita Jesus no primeiro dia, você não está entendendo muito bem como a igreja opera, quem você é, corpo, alma, espírito, Pai, Filho, Espírito Santo. Eu não entendo muito bem como funciona isso, não. Mas naquele grande dia, o Espírito Santo te convenceu. E você aceitou. Por quê? Porque dentro de você havia o que a Bíblia chama de anseio pela eternidade. Desde antes da fundação do mundo, o Cordeiro já estava morto, esperando você, esperando te receber numa mesa que foi feita para te receber, que nem você sabia nem quem era que estava lá. Quando chegou lá, você senta, olha para o lado, vê irmãos igual a você, pecadores, problemáticos, cheios de problema para resolver. Mas quando você olha para o centro da mesa, você encontra Jesus. E aí quando você encontra Jesus, você não sabe nem porquê, mas você quer. Eu quero. Você, Jesus, é do tamanho do espaço que tinha no meu coração. Ah, Jesus, eu nem sabia que te queria até te conhecer. Mas agora que eu conheci, você cabe direitinho onde faltava tudo. Eu tentei preencher com emoção, eu tentei preencher com meu marido, com a minha esposa, com amigos, com droga. Tentei botar tudo nesse buraco. Mas agora que eu estou te vendo, eu estou percebendo uma coisa. Cabe você certinho lá. A partir do momento que você se apaixona pelo amado, irmãos, ele entra nesse lugar e aí você fala o que o salmista diz: pastor, mestre, de nada eu tenho falta. Só que o tempo passa e está tudo preenchido, está tudo funcionando, está tudo bem, mas começa a ser exigido de mim uma postura concernente ao amado. Começa a ser exigido dentro de mim um andar como ele andou. Começa a ser... Não é porque ele é ruim, ele é chato, ele é criterioso. Não, irmão. É porque eu fico constrangido. Eu estou andando com uma joia preciosa dentro de mim. Eu preciso me tornar merecedor dessa joia, portador dessa mensagem. Para o mundo ouvir a mensagem que eu carrego, eu preciso me estar à altura. O portador, o enviado, o anjo do Senhor precisa estar à altura da mensagem que carrega. Sim ou não? Sim ou não, irmão? 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Como eu estava dizendo. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que mesmo sendo rico, mesmo sendo Deus, essa era a riqueza. O texto de João vai dizer: não tomou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou. O texto de Coríntios vai dizer: mesmo sendo rico, se fez pobre, se humilhou. Por quê? Por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. A regra era clara, era a obediência. Qual era a regra de Deus, da ótica de Deus, de Deus para o homem, para Adão, para a humanidade? Obedeça. Adão não conseguiu cumprir, ele desobedeceu. E aí Deus envia uma lei impossível também de ser cumprida, porque os padrões eram de alguém nascido de novo, e estavam todos mortos no espírito. Todos querendo a mesa, mas não sabia como se comportar, não sabia que roupa vestir, não sabia que perfume usar, não sabia aonde sentar, como segurar o talher. A lei não dizia como, a lei só dizia: não faz. E pela graça que foi concedida a Jesus, que se fez rico, que mesmo sendo rico, se fez pobre. É uma pessoa nobre, geneticamente generosa, de origem generosa, que decide colocar roupas de servo, de escravo, para se igualar a você, para falar a tua língua. Porque a forma de obediência você não conseguiu alcançar. Então o que ele faz? Em vez de te mandar obedecer, ele se submete à obediência. E aí ele desce no teu nível, bota a roupa que você bota a sandália que você bota, está na mesa que você está, come a comida que você come, fala a língua que você fala, paga a conta que você paga, senta na mesa contigo e fala assim: tá curtindo? Tô curtindo. Tá comendo pão? Pão aqui, ó. Pão que Jesus cortou. Tá bem? Estou. Vou morrer. Por quê? Por você. Mas por quê? Porque você não estava conseguindo. Não vai. Não, eu tenho que morrer. Eu tenho.
A cena do próximo capítulo agora é: eu vou morrer, eu preciso morrer, eu preciso ir para a cruz. Que cruz? A tua. Não, eu vou, vai nada, vai me negar. Jamais. Vai, fica quieto. Segura a onda, não precisa não. Eu já sabia que tu não dava conta. Eu vou resolver. Faz um favor para mim. Fica quietinho lá no templo, que aí eu vou te dar uma maneira de você fazer o que você não estava conseguindo. Como? Paracletos. Ruach. Eu vou enviar outro igual a mim. Quando eu for, preciso ir. Quando eu for, eu vou enviar outro do mesmo tipo. E aí ele não vai mais andar de você com mão dada, partir pão, não. Ele vai habitar. Amém? João, capítulo 1, verso número 12. Mas a todos... Você é todos, irmão? Sim ou não? Você faz parte de todos? Pastor, você não sabe da minha vida. Eu sou pinguço. Eu sou viciado em cigarro. Eu sou viciado em sexo. Eu sou da pior espécie. O texto está dizendo, mas a todos quantos o receberam. Para viver isso, você não precisa largar tudo agora. No processo, você vai ser aperfeiçoado. Você vai ser constrangido a largar. Alguns mais rápido, outros mais devagar. Mas para viver isso, precisa receber. A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, porque a tua carne não quer que você seja crente, irmão. Se tem alguém desviado aqui, é a tua carne. Amém? Porque não é pela vontade dela que você permanece. É porque Deus te deu o poder de ser feito filho de Deus. Nem da vontade do homem, mas de Deus. Romanos capítulo 8, verso número 14. Pois todos, novamente. Eu gosto muito da origem grega da palavra todos da Bíblia, irmãos. Todos, olha essa revelação. Anota no seu caderno, por favor. Esse aí você vai carregar até o último dia da sua vida como a maior revelação desta igreja local. Todos, no original grego, significa todos. O que os meus amigos norte-americanos gostam de dizer, all. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Olha a conclusão de Paulo aos Romanos. Se somos filhos, meu Espírito está dizendo que eu sou filho. Sou filho? Beleza. Se eu sou filho, eu sou herdeiro. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. É o que o texto bíblico está dizendo. Amém, irmãos? 2 Coríntios capítulo 3, verso número 18. Somos transformados de glória em glória. Na imagem de quem? De Jesus. Efésios capítulo 5, verso 1. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. 1 João, capítulo 2, verso número 6 diz, aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou.